Então, depois da gente ter visto esta primeira revolta, a revolta de Beckman, vamos para a número 2. Então, agora nós vamos descer aqui em Minas Gerais, né? Que vai descer para comer um pão de queijo, e a gente vai justamente falar da revolta dos Emboabas. É um nome tão bonitinho, né? Um nome tão simpático. Mas da onde que eles arranjaram este nome? Lembrando, né, que o brasileiro é muito bom para colocar apelido, né? O brasileiro é um fera de apelido. Ele gosta de tratar as pessoas com apelido. Então, é uma característica aqui do brasileiro, justamente os apelidos e tudo quanto. E justamente aqui, Emboaba é um apelido. Ele se refere a uma ave. Se refere a uma ave. Então, quando ele olhava para o português, ele via uma ave. Que ave é esta? Agora, o nome depende da região, né? Lá na minha região, o pessoal costuma chamar de sariema, né? Acho que por aqui eles gostam de chamar de siriema, né? Então, é um passarinho até grandinho, né? Um passarinho magrinho que faz voos curtos e etc. E por que ele é chamado de siriema? Veja aqui, ó, ele usa uma botinha fashion muito apertadinha na canela. Está vendo que a calça aqui sobra um pouquinho para fora e etc., né? Então, quando você olha de longe, essa perninha fina, né, com uma espécie de um babadinho ali, de uma bombachinha e etc., aquilo parece o passarinho. Então, de longe, eles viam a ave, eles viam o passarinho e etc. Então, o português vai ser chamado de emboaba, né? Então, emboaba se refere ao português, se refere àquele que está vindo do território portucalense para o território mineiro. Lembro para vocês que o ouro vai ser descoberto justamente ali no finalzinho do século XVII, né? Então, o século XVIII vai ser o século áureo da mineração. E aqui está o motivo da revolta dos Emboabas, né? Então, aqui está o motivo. O motivo era a possibilidade de garimpar. E como os senhores sabem, o garimpo ele só poderia ser exercido quando a pessoa tivesse a posse de um terreno. A posse de um terreno para garimpar, né? Esse terreno para garimpar, era chamado de datas. Então, o sujeito tinha que ter uma datas para poder garimpar, para poder tirar o ouro, para mineirar e tudo quanto. Então, o senhor português, que aqui está, ele tinha dinheiro e ele comprava escravos. Então, ele tinha dentro do seu lote de terra os escravos. E uma das coisas necessárias para obter uma datas era justamente possuir escravos. E eles tinham. E, logicamente, que o português, né, ele não gosta muito de guerra. O português evita ao máximo o conflito. Portugal é um país que se molda na diplomacia. O português é muito bom em diplomacia. Não sei se vocês já observaram, Portugal não se mete em guerra, não. Em Primeira Guerra, nós não temos, ninguém ouviu falar de Portugal. Na Segunda Guerra, durante o imperialismo, também Portugal está no lugar dele, está quieto no lugar dele. Os portugueses não são muito de fazer guerra, não. A não ser que o inimigo não seja muito, não coloque muito medo, né? E a não ser que Portugal tenha as chances verdadeiras. Para vocês terem uma noção, vai ser no século XIX, não está nesse contexto, mas quando Napoleão chega para conquistar o território português, os portugueses abrem as portas, né? Não vão enfrentar aquele exército poderoso de Napoleão nem a pau. Mas, se o inimigo mostrar fraqueza, e se os portugueses tiverem um número razoavelmente maior, né, aí eles vão partir para cima, com os seus mosquetes e tudo quanto. Então, vamos ver, então, depois de apresentar para os senhores estas gravuras aqui,
vamos ver os elementos que vão embasar esta revolta ocorrida aqui no território das Gerais, ocorrida aqui em Minas Gerais e tudo quanto. Vamos ver, então, os elementos, né? Revolta dos Emboabas, o primeiro elemento é justamente os dois que irão lutar. Então, de um lado, nós vamos ter os paulistas, ou seja, aqueles que virão para o território vindos da província de São Vicente. Então, São Vicente é a província que nós chamamos hoje de São Paulo. Lembrando que os territórios de Minas, o território de Minas Gerais, o território das Minas, até este momento estava anexado aos vicentinos. Então, em outras palavras, Minas Gerais pertencia a São Paulo. Eles simplesmente entraram para dentro do território deles mesmos. Eles continuaram dentro da província de São Vicente, e dentro da província deles, eles vão encontrar, portanto, ouro. Então, é dentro aqui da própria província de São Paulo, né? E, logicamente, aqui está, né, a imagem de um garimpo tocado por bandeirantes. Então, os vicentinos, esses de São Paulo, são chamados também de bandeirantes, etc. Então, eles vinham para cá, né? Nós temos aqui, inclusive, lá da Biblioteca Municipal da cidade de São Paulo, aqui mostrando que eles vinham em tropas, né? São chamados de tropeiros, porque eles vinham com uma quantidade grande de pessoas, traziam todos os produtos que eles precisavam no lombo dos animais, e eles saíam, portanto, de São Vicente e vinham em direção ao norte e nordeste. Então, eles subiam para o território mineiro. Mas, ao mesmo tempo que nós temos a presença muito grande de pessoas vindas, portanto, lá do ciclo populacional, já que Minas Gerais não era um ciclo populacional, nós vamos ter também a notícia do ouro que chegou a Portugal. E, logicamente, que o ouro desperta a cobiça de muitos portugueses. Então, muitos portugueses irão migrar para o território brasileiro, né? E aqui está, então, a figura do português, que vem para cá, todo preparado, com esse chapelão bonito, com esta roupa de couro, com esta bota bacana e com esse cinto apertadinho na cintura. Eles vêm para cá. E este português, chamado de emboaba, nós já falamos o porquê, este português, então, ele consegue garimpar, ele tem o direito de minerar e etc. Lembrando que este português também tem uma outra vantagem, né? Porque esse português vai pagar os impostos e tudo quanto, e o bandeirante, na clandestinidade, ele acha que ele pode chegar, pegar e etc., e levar o ouro embora. Não vai ser bem assim que a coisa funciona. Então, apresentado os dois lados do embate, os dois lados que irão degladiar, vamos para o próximo elemento. Aqui está, então, né? Os emboabas, eles possuem, portanto, as datas de terra. Nem sempre aquela data oficial é suficiente. O território era muito curto, tinha datas que, por causa do número de escravos, tinha somente 20 metros quadrados, 50 metros quadrados, era um território muito pequeno, muito curto. Então, os emboabas, eles também queriam outras regiões para continuar minerando, então, para continuar o seu processo de garimpo. Então, eles começam a entrar em disputas com os bandeirantes. Lembrando que os bandeirantes estão aqui de modo ilegal, né? Enquanto que o emboaba está aqui de modo legal, tá bem? Olha para você ver. Então, nós vamos ter uma situação
de conflito, que vai terminar em uma guerra, porque os paulistas, eles acreditam que eles têm direito. Então, o paulista diz, eu nasci aqui, aqui é o meu local, eu sou daqui. Né? Então, por que você vem de fora, tem o direito de garimpar, e eu não tenho, e tudo quanto? Então, lembrando para vocês, né, que os grandes conflitos, essas grandes guerras, são mini-guerras, né? São de poucas pessoas, conflitos assim de locais e etc. E esses conflitos vão ocorrer aqui na cidade de Sabará, né? Aqui na cidade de Sabará, e vão ocorrer também alguns na cidade de Caeté. Tem outras regiões mineiras também, mas principalmente nessas regiões. Então, eu coloquei aqui duas fotografias para a gente ver, né, e um quadro também de Sabará mais antigo, Sabará nos dias de hoje, Caeté nos dias de hoje, e um quadro lembrando Sabará, justamente no início do século XX. Mas vejam aqui, ó, olha as construções em Sabará. Veja a rua aqui, lotada de pedra, vejam os casarões, as janelas, né? Este estilo tão bonito, que é o mesmo estilo que nós temos aqui em Diamantina e tudo quanto. Veja aqui também em Caeté, né? A Serra de Caeté, muito famosa lá atrás, essa Serra de Caeté, que é uma serra hoje disputadíssima pelos minérios, né? Pelo ferro. Olha essa região alterosa, olha as alterosas, olha as montanhas aqui também em Sabará, né? Também serão devoradas pela Vale, por várias outras companhias e etc. Né? Nós estamos aqui naquela região lá do Brumadinho, ficou famosa por causa da represa e tudo quanto. Então, aqui, esta região, então, terá o dedo, a influência portuguesa na arquitetura e tudo quanto. Então, a gente já vê, né, que quem vai ganhar a batalha vai ser, logicamente, o Emboaba. Ele vai ter muito mais recursos, ele vai ter arma, ele tem o apoio, portanto, até mesmo da coroa e tudo quanto. Então, né, o que vai acontecer, então? Eis aqui uma série de pequenos conflitos. Entre estes vários conflitos que irão ocorrer, eu vou finalizar esta revolta com aquele mais emblemático, que envolve o senhor Manuel Borba Gato. Aqui está, né? Ele foi um famoso bandeirante neste período. Lembrando que este episódio que nós vamos falar é o episódio mais sombrio dos Emboabas, foi o conflito mais sombrio de todos, que entrou para a história chamada de Capão da Traição. Capão da Traição. O que seria este Capão da Traição? Os Emboabas, dissimulados, enganadores, chamam os bandeirantes, os paulistas, para baterem um papo, dizendo aos paulistas que querem regulamentar locais de garimpo. Então, na verdade, eles marcaram uma reunião para dizer assim, né? Até tal lugar eu vou garimpar, de tal lugar para baixo vocês podem garimpar, e por aí vai. Né? Lembrando para vocês, teve um estudante que acabou de me perguntar aqui agora, se a revolta dos Emboabas, se a guerra dos Emboabas é de caráter elitista. É logicamente que é de caráter elitista, né? Porque, na verdade, não é de caráter elitista, porque o caráter elitista de uma revolta é quando a elite deseja tomar o poder. Aqui não tem disputa política. Então, nós não podemos colocar uma revolta elitista e etc. Agora lá na anterior, a elite, né, os fazendeiros, é que queriam tomar o poder. Aqui é uma revolta local mesmo, é um conflito entre habitantes, estaria muito mais para uma batalha civil. Né? Então, não é uma revolta elitista, porque eles estão disputando
não é um poder político, eles estão disputando um pedaço de rio para poder garimpar. Estão disputando um local para ter acesso ao ouro, né? Então, é um conflito, é um confronto social, é um conflito, né? Tanto é que a maioria dos embates, dos combates, a coroa nem ficava sabendo, eles mesmos ali marcavam e etc. Não era justamente nesse sentido da traição mesmo, de atirar pelas costas. Na nossa região tem até um pouco dessas ideias, né, de fazer tocaia. Não sei se vocês já ouviram falar da palavra tocaia, né? Tocaiar o inimigo e etc. Atirar no inimigo pelas costas. Então, não é aquele conflito feudal. Aquele conflito feudal, o sujeito arrancava a luva e batia na cara do outro e marcava o local e pedia para o cara escolher as armas ainda. Aqui não, aqui é um estilo bem português, é atirar pelas costas, é ser covarde, né? Então não é uma guerra justa, é uma guerra injusta. Então aqui são situações muito mais ligadas à vingança do que a combates técnicos. Então não tem aquele combate técnico, tem aquela guerra técnica. Estão brigando pelo ouro, estão brigando pelo poder econômico e etc. Né? Então é um embate físico entre as duas partes. O Manuel Borba Gato, ele vai aceitar o convite, numa região plana lá que eles marcaram, e ele vai levar consigo 400 amigos, né? 400 paulistas estarão, e eles serão surpreendidos por 1.200 emboabas. Vocês veem como é que essa rebelião se constitui, são um matando o outro pelas costas. É uma situação sem honra, né? É uma morte desleal e etc. Então, este foi o conflito que envolveu mais pessoas, o chamado Capão da Traição. Foi a batalha que envolveu mais gente. Esta batalha foi para o lado de Sabará. Inclusive, hoje tem na cidade essa chamada Casa de Emboaba, que hoje é um museu, para manter a memória, portanto, destes conflitos ocorridos. Olha, para vocês verem, então, as consequências desta batalha interna. As consequências mais uma vez, uma intervenção da coroa. Lembrando que a coroa aqui não precisa nem mandar mais tropa, porque, né, os paulistas já se foram. Então, são muito poucos, eles não têm chance contra os emboabas. Então, olha para você ver, nós vamos ter a criação, portanto, da intendência das Minas Gerais. Olha, você vê, Minas Gerais vai ser separada, portanto, né? Com a capitania de São Paulo vai ser uma, capitania de Minas e de Minas de Ouro vai ser outra. E observem que, então, vai estar São Paulo para lá e Minas Gerais para cá. Então, com esta separação, os paulistas não têm mais direito, não conseguem mais acessar as regiões mineradoras. Eles foram colocados para fora da região mineradora. Ok, meus caros? Aí está. Então, esta aqui é a famosa revolta em Boaba. Terminamos a segunda. Alguém gostaria de se manifestar, dizer alguma coisa? Fácil, né? Muito simples, acho que vocês estudaram isso muitas vezes. É mais para a gente recordar mesmo e ver esses elementos aqui que são importantes. Vamos voltar lá no Nordeste? Tá bem? Vamos voltar lá no Nordeste. Aqui, eu coloquei esta fotografia para nós aqui, para a gente ver justamente o período, né? Esta aqui é uma fotografia lá de uma praça importante na cidade do Recife. E aqui, nesta praça, ocorreram os combates, né? Os embates, de certo modo, que também é uma rebelião com um caráter muito local, muito só deles ali, tudo quanto. Aqui apresento para os senhores o Pelourinho da cidade de Recife, Pelourinho. Então, o que é o Pelourinho? Né?
A gente está acostumado a ouvir essa palavra pelourinho, principalmente na época da Copa do Mundo, né? Onde o senhor Galvão Bueno vai lá para Salvador para colocar o Olodum tocando tambor. A gente vê o Olodum lá com aquele ritmo empolgante, titundum, titundum, titundum. Mas o pelourinho, ele existe em várias cidades brasileiras. Tem pelourinho até em Diamantina. Diamantina tem o pelourinho também. Qual é o pelourinho de Diamantina? O pelourinho de Diamantina é o mercado. É o mercado municipal, é o mercado onde eles vão comercializar os seus produtos e etc. Então, o pelourinho é onde os produtos são comercializados. Então, o pelourinho é a região central onde ficam as mercadorias, onde nós temos o mercado para que eles possam negociar. Então, o pelourinho é onde eles vão fazer a economia girar. É um local, então, ligado à economia, ligado, portanto, ao capital e etc. Tá bem, meu caro estudante? Então, neste pelourinho pode-se comercializar várias coisas. Pode-se comercializar, por exemplo, sapato, roupa, utensílios domésticos, até mesmo escravos, ou até mesmo ouro e várias outras coisas também que eles vão vender, que eles vão negociar neste pelourinho. Então, 1710 a 1714, vamos agora apresentar o contexto desta revolta, desta rebelião, chamada Rebelião Nativa dos Mascates. Veja aqui, né? Então, nós temos aqui dois elementos. Primeiro elemento é mostrar para vocês justamente os dois locais. Você tem aqui, de um lado, a cidade de Olinda. Não sei se os senhores já foram na cidade do Recife, é muito bonita, por sinal, e muito fedorenta. Né? O lugarzinho que tem um cheiro ruim para Dedéu, tem um tanto de canal lá, pelo menos na época do ano que eu fui, eu dei muito azar, estava fedendo demais. Mas ó, para você ver como é que as coisas são. Então, de um lado, você tem Olinda e você tem Recife. Recife está na beira do mar, está cá embaixo. Olinda também. Mas tem um morro, tem que subir. Então, Olinda está no alto, né? E ela se chama realmente, é um lugar muito lindo, Olinda, né? É bonita demais. Aqui você está tendo a igreja, aqui você vai ter um grande seminário também em Olinda, que é muito interessante, muito pitoresco, com arquitetura muito própria e tudo quanto. Então, o que nós vamos ter aqui? No Recife, né, a economia recifense é uma economia voltada para o comércio. Então, é uma economia comercial. Então, eles vendem produtos, eles compram e vendem produtos. Estes comerciantes aqui do Pelourinho, mais uma vez eu coloquei a fotografia do Pelourinho, porque os combates foram aqui no Pelourinho. Estas pessoas que trabalhavam no Pelourinho, que faziam comércio aqui nesta região do Pelourinho, eles ganharam um apelido. Eles ganharam o apelido de mascates. Por que mascates? Porque eles carregavam a mala na mão, né? E essa mala era lotada de produtos, o que eles comercializavam e etc. Claro, muitos tinham uma loja física, mas eles também colocavam os produtos numa mala, saíam girando e tudo quanto. Os olindenses, aqui está um olindense, os olindenses tinham como base da sua economia a cana-de-açúcar. Então, em Olinda, nós não temos pelourinho. Em Olinda, nós temos engenho. Né? E lembrando que é um período aqui no início do século XVIII, em que nós vamos ter graves problemas relacionados à cana-de-açúcar. Por que graves problemas relacionados à cana? Por causa da Holanda. Né?
Então, comercializar açúcar significava perder muito dinheiro, porque o açúcar era mais barato e de melhor qualidade das regiões de Guiné, das regiões da Guiana, que eram, portanto, beneficiados e distribuídos pela Holanda. Então, os holindenses têm vários problemas econômicos. Para sanar os problemas econômicos, os holindenses vão ter que pedir dinheiro emprestado. Eles vão pedir empréstimo, né? Eles vão pedir empréstimo de dinheiro, e quem é que vai emprestar o dinheiro para eles, né? Logicamente, é o mascate. Então, o mascate vai emprestar o dinheiro para o olindense. E aqui está um caráter bastante interessante. Olha como é que o olindense está bem vestido, o dono do engenho. Ele se considerava elite, né? Ele era elite. E esses mascates eram emergentes comerciantes. Eles tinham um pouquinho de dinheiro, mas não tinha tanto dinheiro assim, não. Mas eles poderiam fazer pequenos empréstimos, evidentemente, com a taxa de juros fixado e etc. Eles tinham que pagar os juros e tudo quanto. E aqueles que desdenhavam, né, agora precisam, os desdenhadores agora precisam de dinheiro. Então, eles vão ganhar também um apelido, já que no Brasil nós temos vários apelidos, né? Já acabamos de ver em Boaba, agora nós temos mascates, que são os comerciantes, e estes olindenses ganharão um apelido também. Eles serão chamados de pé-rapados. O que é um pé rapado? Um sujeito que acha que é muita coisa, né? Mas na verdade não tem nada. Então, ele é chamado de pé rapado. Então, o olindense é chamado de pé rapado, né? Então, veja que, mais uma vez, nós temos um conflito entre o português, ou seus descendentes, e os locais, né? Se bem aqueles que já estão aqui há mais tempo, digamos assim, né? Então, os portugueses são comerciantes e os olindenses são, portanto, trabalhadores que vivem do açúcar, que vivem lá dos engenhos e tudo quanto. Tá vendo? Então, esse é o contexto entre os dois locais. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, nós vamos ter um problema político. Ainda para acabar de completar, vai ter um problema político. Qual que é o problema político? O problema político é que, né, Recife está trabalhando para ser elevada à capital. Então, Recife vai emancipar. E a emancipação do Recife vai tirar muito recurso do cofre de Olinda. Então, em outras palavras, né? Para ficar mais fácil para a gente entender, espero que você entenda de modo muito mais simples. Recife pertence a Olinda. Né? Recife, então, seria uma comunidade rural de Olinda, para ficar mais exato para a gente. Só que o Recife está se desenvolvendo muito mais. Olha para você ver, o Recife, inclusive, tem um Pelourinho, um centro comercial e tudo quanto. E olha para você ver, os recifenses já têm uma cidade maior, mais organizada e tudo quanto, que rola muito mais dinheiro. Então, os recifenses querem a emancipação. Olinda não vai aceitar a emancipação. Quem que não vai aceitar? Aqui é a elite de Olinda, os aristocratas, aquele que é chamado de pé rapado. Eles não vão aceitar de jeito nenhum e eles vão invadir o Recife. Então, tem dois motivos. Para não deixar, portanto, a cidade de Recife se emancipar e para destruir o Pelourinho, porque o Pelourinho simbolizava a autonomia política. Então, logicamente, os recifenses não irão aceitar, né, destruir o seu centro comercial. Veja aqui. Então, vão partir para a mão, vão partir para o conflito. Esse conflito, então, terá que ser resolvido pela coroa. Então, a coroa vai ter que vir aqui para resolver o problema. Tá bem? Então, como é que a coroa vai resolver o problema entre o mascate e o pé rapado? Né? Vou aproveitar os apelidos.
a coroa vai resolver o problema nomeando um novo governador. Aqui, ó, governador agora é o senhor Félix José de Mendonça, e esse senhor Félix terá tropas profissionais, o exército profissional veio da capital, o exército profissional veio da Bahia, né? Inclusive, né, Recife vai se tornar autônoma, e não só vai se tornar autônoma, como Recife vai se tornar também capital. Tá vendo? Então, Recife será a cidade mais importante aqui agora de Pernambuco. Ok, meu caro estudante? Para finalizar, né? Evidentemente que os conflitos serão resolvidos, as dívidas continuam, tá, o perrapado ainda está devendo para o mascate, vai ter que pagar. Para finalizar, eu quero mostrar uma foto para vocês. Aí está a foto, ó. É uma foto dos dias atuais, né? Você tem aqui, ó, do lado de cá, Olinda, tá vendo? Continua do mesmo jeitinho que era antes, naquele período. E do lado de lá você tem o Recife. Olha o Recife, a diferença. Tem navio, olha o tamanho do porto, olha o tamanho dos prédios, olha que ponte bonita, né? Olha os edifícios, olha a cidade lá no fundo. Você olha pelo horizonte, só vê construção. E Olinda continua do mesmo jeito. Para vocês verem como que o comércio desenvolveu, né? E gerou muito mais possibilidades econômicas do que a cana-de-açúcar. Ok? Então, assim, finalizamos a noite de hoje. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Tudo bem, galera? Ivonei, Sim, senhor. assim, depois que houve essa nomeação, Olinda não aceitou muito bem esse processo, não, mas o que ela tentou ir contra a essa nomeação? Tentou dos meios políticos, mas acontece que a quantidade de português que tinha no Recife era muito maior, né? Então, na verdade, né, o Portugal está cagando e andando para o Nordeste. Ele não está nem aí. Ele vai seguir onde tem mais português. Onde tem mais português é o Recife, tudo quanto. Ele não está nem aí para a região nordestina. Agora, a preocupação dele é só Minas Gerais, né? O ouro está aqui, é o lugar que dá mais dinheiro e tudo quanto. Então, é um abandono sistemático dessa região nordestina. E os olindenses não vão ter como. A população do Recife vai ser muito maior, né? E sem falar que vai ter tropas, né, oficiais e etc. O senhor governador Félix vai ter agora soldados profissionais. A emancipação tirou muito recurso de Olinda, Olinda vai miguando. Então, muita gente que morava em Olinda agora vai para o Recife. Serviço tem no Recife, não tem serviço em Olinda. Então, a própria população vai para o lado de lá. Né? Então, não tem como Olinda reagir. Né? Não tem jeito dela reagir. Ok, Júnior? Sim, entendi, Ivonei, valeu. Falou? Gente, um abraço para vocês. Se cuidem. Nos vemos semana que vem. Né? Quinta e sexta-feira nos encontraremos de novo. Um abraço para vocês. Falou, Ivonei. Boa noite. Boa noite, Ivonei. Boa noite.